Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, 99, DDD do Maranhão, e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, qualquer quantia, deposite em uma dessas contas. Aí está a conta da Caixa Econômica, do Bradesco e do Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa. Meu Pix 331-957-816-20, que é o meu CPF também. Aí Banco Bradesco, Imperatriz, Maranhão. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também mais estudos sobre a lição, aí eu passo os slides em PowerPoint e também em PDF, e também os estudos escritos em Word e também em PDF. Então, entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas adultos, com o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aí nós temos 3 palavras importantíssimas para acontecer o avivamento: Escrituras, quebrantamento, poder de Deus. Sem essas 3 coisas, não existe avivamento. Então não separe essas 3 coisas. Não deixe nenhuma delas fora da sua vida, da sua igreja, do seu ensino, da sua pregação. Se você tirar uma delas, pronto, já atrapalhou tudo. A outra palavra aí é chamado. Então veja que nós temos que ter um impulso do Espírito Santo. Ele nos chama. Sempre vai acontecer no avivamento, para que ele seja iniciado, uma pessoa começa a orar buscando o avivamento. Começa a orar, a jejuar, estudar a Bíblia, evangelizar. Então esta pessoa, ela vai ser usada por Deus para dar início a esse avivamento. Quando ele começa então a orar buscando avivamento, sempre vai aparecer mais outra pessoa para ajudar na oração, e aí vai aumentando. Todas as pessoas vão sendo envolvidas neste avivamento até que ele aconteça. Assim aconteceu nos 2 grandes avivamentos dos quais eu fiz parte. E dali saiu mais de 1.000 missionários, mais de 10.000 almas aceitaram a Jesus, mais de 10.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, mais de 10.000 pessoas foram curadas, libertas. Então veja, é daí que nasce o avivamento. É da oração, do jejum, do estudo sistemático da palavra de Deus, do arrependimento e confissão de pecados, da santificação e também da busca pelos dons do Espírito Santo em operação, também da busca do desenvolvimento das qualidades, dos aspectos do fruto do Espírito na vida de cada um. Vamos estudar então hoje a lição número 2, que tem como título o avivamento no Antigo Testamento. Primeiro tópico, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Subtópico 1, o avivamento no tempo de Moisés. Subtópico 2, o avivamento no tempo de Samuel. Subtópico 3, o avivamento no tempo de Josias. No tópico 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Subtópico 1, o chamado de Neemias. Subtópico 2, a confissão de pecados. Subtópico 3, o avivamento pelo ensino. No tópico 3, o avivamento e a palavra de Deus. Subtópico 1, a palavra de Deus corrige. Subtópico 2, cuidado com o formalismo. Então, todos estes assuntos vamos estudar nesta lição. Vamos aprender bastante coisa. Vamos dar uma olhada assim, panorâmica, nos avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Claro que nós não vamos citar todos, mas pelo menos, aí, resumidamente,
alguns avivamentos ocorridos no Antigo Testamento. Então vamos falar da confissão de pecados, o arrependimento, uma mudança de vida. Vamos falar do retorno à palavra de Deus. Então, no caso aí, foi quase que totalmente abandonada e houve um retorno ao estudo, ao aprendizado da palavra de Deus. E vamos ver que sempre quando acontece, então, esse despertar, esse clamar do povo de Deus por Deus, existe então um avivamento. Aí arrependimento de pecados, a leitura, estudo da palavra de Deus, o jejum, a oração. Então aí vem o avivamento. É evidente que o avivamento no Antigo Testamento não é o mesmo avivamento no Novo Testamento que está na Bíblia, e nem o avivamento que acontece depois dos primeiros dias da igreja. Então são 3 tipos de avivamentos aí diferentes, e que hoje, quando acontece o avivamento, acontece o avivamento do Antigo Testamento, que está na Bíblia, do Novo Testamento, que está na Bíblia, e mais as coisas que acontecem nos avivamentos da igreja. Então é uma soma de tudo isso que nós temos nos avivamentos que ocorrem hoje em dia. E cada vez que tem um avivamento, aí maior abrangência vai tendo de tudo que já houve nos outros avivamentos. Vamos ver o texto áureo, que está em Êxodo 34, 10a. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Então Deus é um Deus de aliança, de concerto. Então ele faz aqui uma aliança e ele diz que nesta aliança ele estará presente, operando maravilhas. Sempre Deus opera sinais, prodígios e maravilhas. Sempre Deus é um Deus de milagres. Sempre que houve um avivamento, aconteceram milagres. Às vezes, nós estudamos os avivamentos no Antigo Testamento e esquecemos de prestar atenção nisso. Sempre aconteceram grandes milagres em todos os avivamentos que existiram até hoje. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Então, sempre que houve aí uma crise, às vezes uma crise política, uma crise financeira, ou uma crise de saúde, ou de guerra, então acontece uma crise, o povo está distanciado de Deus, esfriou na sua fé, e aí Deus vem com um avivamento, porque o povo começou a clamar a Deus, a buscar a Deus, a pedir a Deus um avivamento, a sua presença poderosa no meio do povo. E Deus então vem, porque Ele está sempre esperando isso mesmo do povo, que o povo se desperte para orar, para buscar com jejuns, com choros, com súplicas, com muita oração. E aí Ele vem, Ele responde, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer estar em nosso meio. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em 2º livro de Crônicas 34, 29 a 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém,
e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achara em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Então veja, muita oração, muito jejum, destruição de ídolos, aí uma santificação, uma consagração total a Deus, sempre está presente aí, olha, muita oração, muito jejum, muito arrependimento de pecados, e aí uma volta total à palavra de Deus, à oração, à consagração a Deus e também ao testemunho diante de todos. Vamos ver a introdução da lição que diz: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então vemos aí práticas estranhas ao comportamento que Deus designou ao seu povo, fazendo aliança com eles. Então a prática da idolatria, da prostituição, do adultério, glutonaria, né? Então todo tipo de pecado se alastrou no meio do povo de Deus. E sempre que isso acontecia, eles estavam quebrando a aliança com Deus e estavam sujeitos às maldições que estão registradas na aliança de Deus, que estão registradas aí em Deuteronômio 28. Então existem as bênçãos e as maldições. Quando quebravam a aliança, estavam sujeitos à maldição. Quando se arrependiam de seus pecados, buscavam a Deus. Quando decidiam estar com Deus, então Deus os abençoava. Então vinha sobre eles as bênçãos da aliança. E as bênçãos abrangem todas as áreas da vida. Aí tanto na parte política, quanto na parte social, na parte de prosperidade financeira, prosperidade espiritual, entendimento das Escrituras, comunhão com Deus, melhorava em tudo, inclusive a parte financeira. Então sempre que eles estavam em situação de pecado, principalmente idolatria, prostituição, adultérios, então, eles eram amaldiçoados, porque estava na lei essas maldições, e aí Deus sempre vinha usar alguém que abria o coração para Deus, que desejava se arrepender, começava a orar, interceder pelo povo, pedir perdão a Deus pelos pecados do povo, pelos seus próprios pecados, né? Então a pessoa começava a clamar, a orar, a buscar, e aí Deus ouvia essa pessoa. Deus mesmo disse na sua palavra: eu vim destruir a cidade, procurei entre todos uma só pessoa que estivesse na brecha perante mim, que estivesse orando, pedindo pela cidade, buscando a Deus, orando pela cidade, intercedendo por todos. E não achei. Olha só, uma pessoa, e Deus não achou. Então, Deus usa essa pessoa que abriu seu coração, que veio até Deus buscando avivamento, pedindo misericórdia para com todos, pedindo a Deus que perdoe a todos. Então Deus usa essa pessoa, ele vai orando, vai jejuando e vai ali clamando. E Deus então ouve a oração. Veja no caso de Ló, por exemplo, o que Pedro diz? Que esse justo clamava a Deus, ele mostrava a Deus a situação de Sodoma e Gomorra.
E Deus levanta quem para orar pelo Ló? Abraão, seu tio. Então Abraão vai interceder. Aí Deus vem com a providência. Deus livra o Ló. E Pedro diz que o justo Ló. Então veja, sempre isso que acontece. Uma situação caótica, uma pessoa vai interceder, e geralmente o próprio Deus vai usar essa pessoa. Então, Deus ouve e atende e livra o povo do juízo que deveria vir sobre eles. E aí, Deus vem porque o povo clama a Deus, começa todo o povo a orar e a buscar a Deus, e Deus vem com bênção sobre todo o povo. E é assim que aconteceu em Israel, todo o tempo. E nós vamos ver, principalmente no tempo então de Moisés, Josué, no tempo de Samuel, vamos aprender com o tempo de Josafá, no tempo de Josias, podemos ver lá, aprender com Daniel, podemos ver aí Abacuque clamando por um avivamento, né? Aviva, ó Deus, a tua obra. E nós vamos estudar aí nas próximas lições e vamos ver no Novo Testamento também o avivamento. Vamos ver aí o tópico 1, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Subtópico 1, o avivamento do tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus do governo de José, como está em Êxodo 1, 8, 9, 13, 14, Atos 7, 18, 19. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3:6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Atos 7:32 a 35. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então nos lembremos aí, né, que os irmãos de José, por inveja, venderam José para o Egito. Lá Deus era com José, estava com José em toda parte, mesmo José tendo sido preso. Mas Deus usa José para revelar o sonho de Faraó sobre a grande seca que haveria. E ele é escolhido então como governador de todo o Egito, manda chamar o seu pai, que estava em Israel, e eram ali 75 pessoas, né? Eles então vão para o Egito, ali são colocados na terra de Gósen, a melhor terra do Egito, e eles vão ali trabalhar, vão produzir e vão se multiplicar. Depois que José morre, entra outro faraó, é evidente, vão entrando outros, né? E cada um que entra vai explorar mais este povo. Era um povo muito grande. Pelo menos aí eram mais de 2 milhões de pessoas quando estavam sendo escravizados tremendamente, porque este faraó desta época viu que este povo se tornou um povo muito grande e um povo que poderia até dominar o Egito. Então, temendo isso, ele começa a escravizá-los, a empobrecê-los, e eles começam a trabalhar muito duro, começam a adoecer, começam a ter uma vida de escravidão muito difícil, com sofrimentos, com chicotes e tudo mais. Então acontece de completarem-se os 400 anos que Deus havia previsto que eles ficariam como escravos no Egito. Aí Deus agora está pronto a trazer a eles a libertação. Faltava o quê? Faltava esse povo clamar a Deus. Então eles clamam, eles resolvem agora levantar um grande clamor, porque não estavam aguentando mais a escravidão.
Aí o que acontece? Deus então usa Moisés e Arão. Aí vão acontecer grandes sinais, prodígios, maravilhas. E aí 10 pragas acontecem. Na última praga é a morte do primogênito, né? Tanto o animal quanto o filho de cada casa dos egípcios. Morre então esse primogênito. E aí Faraó permite que eles saiam. Agora esse povo que era escravo estão livres. Esse povo que estava doente são todos curados. Esse povo que estava agora pobre sai com prata e com ouro. Veja só isso que diz no Salmo. Então eles agora estavam livres, com saúde e ricos. Olha só, saíram desse jeito do Egito. E agora eles vão caminhar para a terra prometida por Deus a eles. Eles vão voltar a Canaã para serem donos daquelas terras que Deus havia dado para eles. Então veja que um grande avivamento aconteceu. O povo estava agora com Deus e estava liberto, e Deus estava abençoando. Aí sabemos mais para frente, né? Começaram as murmurações, de modo que daquela geração somente Josué e Caleb entram na terra prometida, depois de andarem aí 40 anos pelo deserto. Tudo isso por causa de murmuração, de falta de fé em Deus. É um perigo muito grande quando o povo de Deus vê os milagres de Deus, a ação de Deus, e mesmo assim não acreditam em Deus. Mesmo assim, não reconhecem o poder de Deus. Veja, Jesus disse para os judeus: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É terrível isso. Subtópico 2. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli. 1 Samuel 3, 13, 14, 20 e 21. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. 1 Samuel 4, 11 a 22. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento, no primeiro livro de Samuel 7, 2 a 6. Assim o povo se humilhou e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória, 1 Samuel 7, 10 a 13. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, 1 Samuel 7, 15. Então veja, sempre o contexto é aí uma tragédia, uma coisa, um acontecimento que causou aí um reboliço muito grande entre o povo de Deus. O povo se encontrava já fraco, e aí existe alguém que é levantado, na verdade, pelo próprio Deus, né, para trazer um avivamento. E aqui, no tempo de Samuel, havia ali o sacerdote Eli com seus filhos, né, Ofni e Finéias, que eram pecadores, eram pessoal chamados na Bíblia filhos de Belial. Eles roubavam as ofertas que eram para Deus. Então, foram levar a arca para uma guerra e acabaram perdendo a guerra, perdendo a vida. E a arca do concerto, que representava Deus, foi tomada. Então, veja só, havia um caos, então. Aí o sacerdote ali, quando soube que seus filhos morreram, que a arca foi tomada, também morreu. Então, veja, uma grande tragédia entre o povo. Eles não sabiam mais o que fazer, pensavam agora que Deus os havia abandonado. E então é nessa hora que Deus levanta então Samuel, que vai assumir o papel de juiz de Israel e de profeta de Israel. Então, este homem é usado por Deus para trazer um avivamento. Ele ora e Deus vence uma guerra sobrenaturalmente, e o povo então volta-se para Deus. Existe ali um avivamento. Eles vão ouvir agora o ensino da palavra de Deus, a instrução do Senhor,
vão se voltar para Deus, vão orar, vão cultuar a Deus. Então existe um avivamento. Então vamos vendo assim, olha, sempre uma crise, aí o afastamento, o esfriamento do povo, o abandono de Deus, aí acontece um avivamento e esse povo se volta para Deus. Então esse povo é restituído, é restaurado por Deus e eles novamente estão em comunhão com Deus. No subtópico 3, o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas, como está em 2 de Crônicas 33, de 1 a 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. 1 de Crônicas 33, 11 a 13. Após a morte de Manassés, seu filho, Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. 2 de Crônicas 33, de 11 a 25. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. E ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor, 2 de Crônicas 34, de 1 a 7. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário, 2 de Crônicas 34, 14 e 15. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Primeiro livro de Crônicas 35, 16 a 19. Então, o rei Josias, que eu considero o melhor rei de Israel, foi usado por Deus. Havia, olha aí, idolatria de todo tipo em Israel. Havia ali um desvio do povo, até no templo colocaram imagens. O livro da lei havia desaparecido, ninguém mais sabia onde estava, ninguém lia mais a palavra de Deus, não havia ensino, não havia estudo, e o povo se afastou de Deus completamente. Havia altos lugares de adoração, lugares de adoração a deuses, sacrifícios a deuses. Estava uma coisa terrível. A situação levou Deus até mesmo a decidir que Judá seria castigado tremendamente. Foi nesse período que Deus decidiu que Judá seria invadido por Babilônia e destruído ali o templo, a cidade e tudo mais. Então veja só, Deus levanta ainda uma outra oportunidade, a última oportunidade que ele estava dando para aquele povo. Então ele ainda trouxe o último avivamento para eles antes do cativeiro babilônico. Então Josias é usado nesse avivamento e ele abre seu coração para Deus. Ele vai restaurar a casa do Senhor, ele vai destruir todos os altares de deuses, ele vai acabar com a idolatria por toda parte, não só em Judá, mas também no próprio Israel. Ele vai até o altar lá que Jeroboão fez, né? Tudo aquilo estava previsto na palavra de Deus, escrito até o nome de Josias, e Josias então é tremendamente usado para um avivamento, o último avivamento antes então de Babilônia invadir ali, destruir tudo. Então houve um real avivamento, a busca pela palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. O livro da lei foi encontrado onde? Onde deveria estar mesmo, na casa do Senhor. Estava escondido ali o livro. Então ele foi encontrado, foi lido na presença do rei e ele ficou tremendamente triste com o pecado que estava acontecendo em todo Israel. Então ele abre o coração para Deus e é usado por Deus para um grande avivamento na sua época. Então Deus vem com bênção, abençoa o povo, abençoa o país, tudo está bem,
E nós sabemos mais para frente o que vai acontecer, né? Os avivamentos geralmente têm um tempo, né? Tempo determinado. Eles acontecem, mas aquele líder que foi usado no avivamento, ou ele se desvia, ou ele esfria, ou muitas vezes ele morre, e aí acaba o avivamento, porque aqueles que eram liderados não tinham o coração inteiramente entregues a Deus. Todo avivamento existe aí, pelo menos, né? Começa com uma pessoa, e às vezes 2, 3, aí umas 5 pessoas, 10 pessoas. Essas pessoas é que estão à frente do avivamento, é que são usadas tremendamente por Deus para manterem o avivamento. Então vai ter aí a pessoa que se dedica ao ensino da palavra de Deus, tem o que se dedica ao evangelismo, tem outro que se dedica mais à oração, se dedica mais ao jejum. Então, cada um vai ter uma função ali dentro para que o avivamento permaneça. Mas, quando esses líderes vão perdendo aquela primeira força, vão perdendo aquele impulso que tiveram, então o povo começa também a ir deixando o avivamento, vai esfriando aos poucos. E aí o avivamento acaba. Sempre aconteceram avivamentos, mas também acabaram. Alguns acabam também devido ao pecado, né, da liderança. No tópico 2 temos confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. No subtópico 1, o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Neemias 1:3. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Neemias 1:4. Então vemos aí que Deus escolhe, né, o rei Ciro, já havia dito o nome dele, ele permite que o povo saia do cativeiro, vá reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém e vá morar nas terras, né, que eram deles, dadas por Deus. Então, vem alguns, aí Zorobabel, Josué o sacerdote, vão trabalhar nessa reconstrução do templo, e Neemias, ele fica sabendo do que estava acontecendo, de como estava a situação, e ele vem então para Jerusalém e ele vai ser o governador ali. E ele vai trabalhar então nessa reconstrução, ele vai trabalhar ali na união desse povo, também vai trabalhar na expulsão dos inimigos de Deus que estavam ali no meio do povo, principalmente ali Sambalate, Tobias. Então Neemias vai unir este povo e trazer o quê? Um avivamento ali. Vai haver o quê? Ensino da palavra, estudo da palavra de Deus. Vão ser ensinados por onde quer que eles estivessem. Lá na roça, trabalhando, ali chegava um levita para dar ensino. Ele reunia o povo que passava horas e horas ouvindo a palavra de Deus. Veja só, muitas vezes começava de manhã cedo e ia terminar à tarde, ouvindo a palavra de Deus, aquele povo. O povo chorava, o povo se arrependia de seus pecados. Então houve ali um avivamento, a reconstrução do templo, a adoração a Deus, depois a reconstrução dos muros, né? Então o povo estava unido na presença de Deus e com Deus presente. Então foi um tempo de um grande avivamento em Israel. Veja que o primeiro Neemias soube da situação e passou 4 meses orando e jejuava. Olha bem, sempre assim, o avivamento vem assim. No subtópico 2, a confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias 1:6b. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias.
na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Neemias 1:7. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Então Neemias, como estava confessando os pecados dele, de sua família, reconhecendo que eram pecadores, né? Agora, ele estava intercedendo pelo povo de Israel. Então, ele estava dizendo que todos pecaram, mas estava pedindo perdão a Deus. Pedindo a Deus que perdoasse a todos eles, por terem quebrado o concerto, a aliança com Deus. Então, esse é o clamor que existe antes do avivamento. Todos devem confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus. Então existe aí um arrependimento geral. Começa com uma pessoa orando e pedindo ao povo e pedindo a Deus para perdoar o povo. Isso é muito importante. O servo de Deus deve sempre orar pedindo a Deus pelas pessoas. Mas são pecadores, não querem deixar o pecado. Não, você ora e diz: Deus, perdoa. Senhor, olha a situação, tem misericórdia, perdoa, Senhor. É esse o papel do intercessor. Ele se coloca no lugar das pessoas, como se ele mesmo estivesse ali fazendo aquilo que aquelas pessoas estão fazendo, cometendo os mesmos pecados que eles estão cometendo. E esse é o papel do intercessor, é se colocar no lugar das pessoas. Isso em oração diante de Deus. Então olha só, Deus diz: olha, eu ia destruir a cidade, procurei entre todos um só que tapasse a brecha, ou seja, um que estivesse perante mim orando em favor da cidade, e não encontrei. Olha, Deus procura, Ele quer abençoar, Ele quer perdoar, Ele quer fazer tremendas maravilhas no meio do povo, mas Ele procura intercessores. Onde estão aqueles que estão buscando, intercedendo, para que eu não use o juízo que devo usar, que é necessário usar, que é legal usar, porque está dentro daquilo que Deus determinou. Então o juízo deve vir, mas se houver intercessor, então Deus, ao invés de enviar o juízo, Ele então envia alguém que vá trazer o avivamento e o perdão, porque todos vão entrar em oração, em súplicas diante de Deus, e Ele vai perdoar, porque Ele quer perdoar, Ele nos ama. No subtópico 3, o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias 8, de 1 a 12. Não devemos nos esquecer, de Esdras, que ajudou muito Neemias. Então, esse tempo foi um tempo de avivamento, porque a palavra de Deus foi ensinada. Olha, aquele povo não conhecia muito bem o hebraico. Eles moravam antes na Babilônia, estavam lá no cativeiro. E eles sabiam agora falar aramaico. Aí o que acontece? Neemias e Esdras, ali um trabalho com os sacerdotes, os levitas, vão agora procurar cada judeu no campo, em qualquer lugar que eles estivessem. Vão levar o estudo da palavra de Deus, eles liam em hebraico e explicavam em aramaico, para que todos entendessem bem corretamente, bem simplesmente a palavra de Deus.
É assim que é o verdadeiro ensino. Ele é dado de acordo com aqueles que estão ouvindo. Eles precisam ouvir e entender a palavra. Então, cuidado com esse ensino que você, acadêmico, está dando na igreja. Os seus alunos não são acadêmicos. Então, quanto mais você aprende, mais você deve saber que você, ao transmitir o que você aprendeu, deve transmitir de maneira bem simples, de maneira que as pessoas possam compreender claramente. Esse é o papel de todo professor da Escola Bíblica Dominical. Ensinar bem simples, bem fácil de ser compreendido por parte dos alunos. Então, com o ensino da Palavra de Deus, ali havia um púlpito também, onde era usado para se falar a Palavra de Deus, explicar a Palavra de Deus. O povo se colocava ali em pé, ouvia desde de manhã até meio-dia, ouvindo a Palavra de Deus. Não era culto de 1 hora, 2 horas, veja só, era muito mais do que isso, 4 horas, 5 horas, 6 horas ouvindo a Palavra de Deus. E o povo então começou a se arrepender, pedir perdão a Deus, a clamar, a chorar. E aí veio o avivamento e foi dito para eles: agora se alegrem. Foi feito um banquete, se alegraram, comemoraram. E veja que foi diante da porta das águas, águas aí representando o Espírito Santo. Então ali um avivamento aconteceu. O povo havia se arrependido e estava agora louvando a Deus, adorando a Deus. Estavam compreendendo a palavra de Deus e queriam obedecer a Deus. No tópico 3 agora, o avivamento e a palavra de Deus. Subtópico 1, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Veja o que marca essa orientação apostólica. Não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes do culto. Aqui há orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então temos que tomar todo o cuidado para entendermos que no avivamento acontecem manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, todos são colocados em evidência. Agora, a liderança do avivamento, seja líder da igreja ou não, eles devem tomar todo o cuidado para o quê? Para organizarem tudo. Porque no avivamento, várias pessoas recebem dons do Espírito Santo. Não é uma só, 2 pessoas, 3 pessoas, são várias. Então, um recebe, por exemplo, o dom de variedade de línguas. Essa pessoa deve ter a oportunidade de trazer uma mensagem em línguas. Aí, o outro recebe o dom de interpretação de línguas. Essa pessoa deve receber a oportunidade para interpretar o que o outro está falando em línguas, ou mesmo que fale em línguas, vai orar pedindo para que, quando ele falar, ele receba a interpretação. Nos cultos, vai ter sempre alguém que vai falar em línguas e alguém que vai interpretar. Ou mesmo que fala e interpreta, ou outra pessoa, porque está escrito aqui. Olha aí, tem doutrina, tem salmo, mas também tem línguas e tem interpretação no culto. Muitas vezes nós esquecemos que o nosso culto deve ter isso. E não existe mais, praticamente não existe mais. Mas está dizendo a palavra de Deus que deve haver. Olha aí, no culto tem línguas e tem interpretação. Olha, no culto tem também revelação. O que é revelação aí? Revelação sobrenatural aqui. Não é revelação homem explicando, dando entendimento que ele entende. Não. Aqui é sobrenatural. Aqui é palavra de sabedoria, que é uma revelação a respeito do futuro, palavra de conhecimento a respeito do passado ou do presente, revelação sobrenatural de coisas ocultas.
Aí tem discernimento de espíritos. Olha, isso é revelação. E aqui diz que todo culto deve ter revelação. Mas nós não vemos mais isso. Mas deveria ter todo culto. Então veja só, nós muitas vezes nos esquecemos de praticarmos o que está escrito na palavra de Deus. Então no avivamento, a liderança vai fazer isso, vai dar oportunidade para aquele ali tem um dom aí de cura, então vai orar por cura. Aquele ali tem um dom de milagres, então vai orar por milagres. Aquele ali, dom da fé, vai orar para que um morto ressuscite, por exemplo, né? Aquele ali tem um dom lá de profecia, então vai falar a profecia, vai trazer a profecia para a igreja. O outro tem um dom de variedade de línguas, ele vai falar em línguas. O outro tem um dom de interpretar línguas, ele vai interpretar. Então, olha só, todos devem ter oportunidade no culto. Agora, um depois do outro, bem organizadinho. Aí Paulo diz, olha, quando um estiver falando línguas e o outro interpretando, então esse que está falando em línguas, ele vai falar até quando o outro interpretar. Quando o outro não estiver interpretando mais, então outro que estiver entendendo vai se levantar e vai interpretar. Até quando ele estiver entendendo. Não está entendendo mais, ele vai se calar, vai se sentar, aí outro vai levantar e vai continuar a interpretar. É assim que funciona. Então, é uma organização do culto. E Paulo diz, não desprezeis as profecias, e também ele diz, não proibais falar em línguas. Muito simples isso. Agora, o falar em línguas é o seguinte, você fala e há interpretação, você fala alto. Não há interpretação, você fala bem baixinho para não atrapalhar os outros. Então, existe uma organização. Todo avivamento deve haver organização dele. Eu participei de 2 grandes avivamentos e várias vezes eu fui corrigir alguns irmãos. Alguns estavam falando muito alto em línguas, não havia interpretação. Eu fui falar com eles, olha, diminui o volume. Então, tem que haver orientação. O problema é que acontece um avivamento, começa um avivamento e ele é destruído pela liderança porque não querem ou não sabem organizar um avivamento. E a maioria dos avivamentos que Deus tem enviado para a igreja têm sido impedidos de acontecer por líderes da igreja. Exatamente por isso. Pela falta de maturidade, de conhecimento, falta de sabedoria em organizar o avivamento, em liderar o avivamento. Falta de experiência com as coisas espirituais. Então, tudo deve acontecer sempre de acordo com a palavra de Deus. E olha aí, está dizendo, tem salmos, aí música, né? Louvor, adoração, tem doutrina, ensino da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, as doutrinas básicas, né? Aí a salvação, né? Aí tem doutrina do pecado, doutrina do arrependimento, doutrina da justificação, da regeneração, né? Então são várias doutrinas e dentre elas existem também as doutrinas dentro da pneumatologia. Então a falar sobre as ações do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, também sobre os dons do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito. Tudo isso são doutrinas que devem ser ensinadas à igreja. E também, além de salmos e doutrina, tem bem claro aí, revelações. São os dons do Espírito Santo em operação. E existe também variedade de línguas, e existe também interpretação dessas línguas, de variedade de línguas. Então, olha só, isso é um culto pentecostal. No subtópico 2, cuidado com o formalismo. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual,
O Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 Coríntios 14, 26. Então aí uma advertência quanto ao formalismo. Olha, existem pessoas na igreja que são fanáticos, ou seja, elas oram muito e elas primam pelas coisas sobrenaturais, principalmente pela ação dos dons do Espírito Santo. Mas essas pessoas leem pouco a Bíblia. Agora existem os que estão no formalismo, são aqueles que leem muito a Bíblia, entendem muito da Bíblia, mas não são pessoas de oração. Então, são pessoas frias quanto às operações do Espírito Santo. Então, esses são dois extremos. E todos os dois estão totalmente errados, fora da palavra de Deus. E quantos nós temos na igreja? Nós temos mais fanáticos ou mais formalistas? Temos, na maioria, são formais. Agora, devido ao barulho que os fanáticos fazem, aparecem mais. Mas existem mais aqueles que estão entregues ao formalismo. São aqueles que muitas vezes até desprezam os dons espirituais, as operações do Espírito Santo, as manifestações sobrenaturais. Então existem regras, existem, 1 Coríntios 14 está falando sobre isso, é só para regular aí a ação dos dons do Espírito Santo, ou seja, daqueles que são usados em dons do Espírito Santo. Então eles devem ser regulados. Não é o Espírito Santo que deve ser regulado. Tem muita gente querendo mandar no Espírito Santo dizer o que ele pode fazer e o que não pode. Então, quem são regulados são as pessoas que são usadas em dons. Então, a liderança vai aconselhar, vai mostrar como fazer, como organizar. É assim, não é proibir, não é criticar, não é fazer chacota, não é perseguir, não é proibir de manifestar, de falar, de pregar, de ensinar. Não. É controlar, é mostrar a cada um o seu papel dentro do corpo de Cristo, a igreja. Todos são importantíssimos, principalmente aqueles que são usados por Deus, porque eles trazem benefício à igreja. Eles trazem uma manifestação poderosa da presença de Deus na igreja. E isso faz a igreja congregar, faz a igreja se alegrar, faz a igreja ter uma expectativa da presença de Deus sempre no meio deles. É isso que atrai as pessoas, é a presença de Deus. Não são as pessoas, mas a presença de Deus. Nós hoje passamos por uma pandemia onde muitas pessoas deixaram de congregar. E a única solução que existe é nós clamarmos por um avivamento para que essas pessoas voltem, para que elas tenham a expectativa de ouvirem Deus falar com elas, de verem Deus agir na igreja poderosamente. Sem um avivamento é difícil fazer com que todos retornem à igreja, e olha que pode vir situação difícil por aí, podem vir mais guerras, mais pandemias, e se o povo não estiver vendo Deus na igreja, a presença de Deus na igreja, mais gente vão saindo. Então temos que tomar muito cuidado e temos que dar espaço, a fazer uma abertura para que Deus possa agir na igreja. Então, a liderança é a que tem mais preocupação quanto a isso. A liderança nos preocupa muito. A liderança da igreja hoje está buscando a intelectualidade, o formalismo
e deixando a espiritualidade, deixando de buscar a presença de Deus. Não querem jejuar, não querem passar horas orando e se tornaram apenas estudiosos da Bíblia, sem entender o que a Bíblia está dizendo a respeito das manifestações de Deus, e se tornaram copiadores, né? Vão indo nos livros, busca lá, decoram a mensagem ou ouvem na internet e aí passa para a igreja. Pronto, se tornaram formalistas mesmo, se tornaram pessoas que são apenas transmissores de mensagens que ouviram ou leram nos livros. Eles mesmos não estudam a Bíblia, não oram, não jejuam e também não evangelizam. Conclusão: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então sempre os avivamentos vêm quando está acontecendo uma situação caótica. Está acontecendo aí, por exemplo, aí uma pandemia, guerra, né? Quando o povo começa a esfriar, parar de congregar, quando o povo para de ir à escola bíblica dominical. E a nossa realidade hoje, muitos deixaram de congregar, muitos deixaram de estarem também na escola bíblica dominical. Houve um grande esfriamento devido à pandemia. Muitos se acostumaram a ficar em casa, não vão mais à igreja, à congregação. Então veja, houve um grande esfriamento. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. É desejo de Deus? É. Sempre Deus quer que haja avivamento. É no avivamento que as pessoas buscam a Deus, encontram Deus e ficam alegres na presença de Deus e são abençoadas por Deus. Então, é desejo de Deus. Agora, é preciso que cada um de nós, eu estou falando assim individualmente, cada pessoa, cada crente, levante-se de madrugada, vá orar e buscar em Deus um avivamento. Isso começa sempre com muita oração, jejum, estudo da palavra de Deus, uma entrega total a Deus e intercedendo sempre pelas pessoas. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, deseja entregar sua vida para Deus, deseja começar uma vida nova agora com Deus, você deseja se arrepender dos seus pecados, vamos orar agora então. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar. Você é curado imediatamente. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso. Regrare gustevor kebin contarar la gustever chalai. Regrale rigode der hare manassei. Oh Deus, Tu que ouves as nossas orações, olhe, Senhor, para essas pessoas. Olhe, Senhor, para a situação da igreja. Oh, Senhor, ora para o nosso país, Senhor. Vem, Senhor, vem trazendo avivamento. Vem, Senhor, trazendo perdão, misericórdia, Senhor. Vem trazendo, Senhor, a todos o desejo de buscarem a Ti, o desejo pela Tua presença poderosa, o desejo de experimentarem, Senhor, das Tuas bênçãos, de experimentarem, Senhor, dos dons do Espírito Santo, das manifestações sobrenaturais, que cada um venha, Senhor, desenvolver em si o fruto do Espírito e suas qualidades, que cada um de nós, Senhor, busque a Tua presença, busque o Teu poder, Tua misericórdia, busque conhecimento, busque cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Salva, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti arrependidos dos seus pecados, crendo que Jesus Cristo, Teu Filho, veio ao mundo, nasceu como homem,
viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Salva-os agora, Senhor, escreve seus nomes no livro da vida. Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, toca agora neles, em nome de Jesus. Solta agora toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, deles agora e cura, em nome de Jesus. Solta. Rabastarai, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Esperamos ter contribuído para melhor aproveitamento da lição.